Começou com a agressão do jogador da Sangenense com o Quirino, que agradou um jogador nosso que já estava no chão e pontapeou e começou ali. Depois o jogo parou, em que houve um arremesso de uma garrafa de água à boca de um colega nosso, de um colega meu, e em que depois um jogador da Sangenense, o central, com um murro tremendo, até que queria ter danos nos dentes e nos lábios do nosso colega, e começou tudo aí. Claro que a seguir o nosso colega agrediu. Não vou dizer que não, que agrediu. Se calhar deveria os dois cá para fora. O árbitro não mostrou só um amarelo a um, mas dar amarelo dava vermelho a um, amarelo a outro, ou dois amarelos, ou os dois vermelhos. Não, isso realmente podia ter sido tudo evitado se a associação e o próprio presidente, que cometeu um erro tremendo em marcar um jogo de uma final de uma taça que devia ter sido num campo neutro. Não é fácil. Quando se faz uma taça, o jogo tinha sido num campo neutro e em que não havia neutralidade de tudo e não acontecia nada disto. Eu creio que não aconteceria nada disto. Claro, houve problemas, houve coisas graves que houve e que eram evitáveis. Se a Associação da Terra de Santa Maria, o jogo tinha sido realizado num campo de futebol, nem nas terras de Santa Maria, não noutro concelho. Acho que esteve tudo errado. Deveria de haver um plano B para uma situação dessas. Se já estava decidido, se os clubes não foram informados que o jogo ia ser realizado no campo da Sangenense, se os clubes fossem avisados atempadamente, antes de um ano ou meio ano, se calhar ainda se podia minimizar a situação, mas depois de saber quem eram os clubes que estavam na fase final, o jogo tinha que ser alterado. Custasse o que custasse, tinha que se pagar mais dinheiro ao outro campo, tinha que ser feito, mas exatamente tinha que ser feito noutro campo e não neste. Esta taça, eu acho que nem dá prazer estar a festejar esta taça. Não dá prazer. Não dá aquela pica que dava com o Santo nas outras épocas. Felizmente o São João de Ver tem ganho muita coisa. Ultimamente, o ano passado houve um campeonato que não teve piada nenhuma, que foi um campeonato, nós com 32 pontos de avanço do segundo, que demos do segundo, houve um play-off em que a equipa que foi campeã não ganhou um único jogo, empatou os jogos todos, foram 4 jogos a penaltis e ganharam em penaltis. Agora, este campeonato assim, puro e duro, simples, que é um campeonato que tem mais regularidade, e que tem que se dar os parabéns ao Lourosa que venceu. Agora, ganhar uma taça e passar os acontecimentos que aconteceram aqui e passar o que se passou aqui, nem merece, nós nem temos vontade de festejar, e isso demonstrou-se até no fim, que não houve grande euforia, nem houve grandes festejos. Claro que é assim, claro que não nos ouvimos em nada disto que se passou aqui, portanto, felizmente ao longo do campeonato não aconteceram situações iguais a esta. A gente sabe que uma final é sempre um jogo mais complicado e pronto, isto descambou um bocadinho, penso eu por culpa de ambas as equipas, porque assim, acho que eles levaram este jogo muito a peito. Depois isto provavelmente será o seguimento de algumas bocas que eu fui lendo no Facebook, deles a provocarem-se uns aos outros e a dizer nós vamos lá ganhar e os outros jogam em vossa casa e não sei quantos, e depois transportam isto para dentro do campo e complicam as situações. Normalmente no fim a culpa é sempre do árbitro, a culpa é sempre da organização, quando quem assiste e vê e felizmente ou infelizmente hoje esteve aqui muita gente a assistir, e quem tiver uma visão um bocadinho isenta sobre o jogo vê que houve culpas de parte a parte. Portanto, nenhuma das equipas facilitou a vida à outra, todos eles complicaram em vez de ajudarem, e portanto a nossa ideia do futebol veterano não é nada disto. O veterano deve ser uma festa, são tudo atletas que terminaram as carreiras, isto é uma forma de vocês vos manter ativos e de ganhar amizades, fazer convívios, e isso é que devia ser o principal papel do campeonato. Portanto, há cerca de 3 meses atrás, ainda não tinham sido realizados os quartos de final desta competição da taça, ainda havia 8 equipas em jogo. Quando a gente se encontrava aqui a assistir a um jogo da Sanjoanense, não me lembro agora como clube era, apareceu-nos o presidente da Câmara de São João da Madeira, e eu então aproveitei a oportunidade e disse, olha, você não nos quer fornecer aqui o campo para realizar, por exemplo, uma final, ou assim, isso era uma honra para a Câmara de São João da Madeira, se vocês quiserem. E assim foi feito e assim foi aceito.
Provavelmente, qual foi a nossa maior falha? Foi imediatamente a seguir não termos comunicado aos clubes que a final ia ser no campo da São Joanense, independentemente de quem fosse os finalistas. Acabámos só a comunicar isso quando foram detectados os finalistas. Eu falei com o responsável de São João de Ver, expliquei-lhe a situação. Ele aparentemente na altura não pôs objeção nenhuma. Pronto, provavelmente quando chegou ao clube e comunicou aos colegas aquilo que se tinha passado, alguns não terão gostado e terão dito que não tinha jeito nenhum e não sei o quê. Pronto. Não é? Porque eu estou convicto que aquilo que se passou aqui não teve nada a ver com o campo. Teve a ver com a maneira de ser deles e da maneira como eles encararam este jogo. Teve aqui o presidente da IAFA, que também saiu daqui um bocado triste com aquilo que aqui se passou. Isto não ajuda nada à nossa integração lá na Associação de Futebol de Aveiro, mas ele também já é um homem vivido e que anda há muitos anos nisto e sabe que isto, infelizmente, de vez em quando no futebol acontecem estas situações. Antes de mais, queria dar os parabéns ao São João de Ver pela conquista da taça. Relativamente ao jogo, acho que de parte a parte das equipas houve aqui situações boas e menos boas, mas não posso deixar de mostrar a insatisfação minha, dos nossos colegas, de tudo o que se passou neste campeonato, de tudo o que se passou hoje no jogo, com tanta gente a ver um jogo de veteranos, de velhinhos, como eu costumo dizer, principalmente o quarteto de arbitragem, que deixou passar aqui coisas muito graves, impunes, coisas essas que já têm-nos acontecido e eu posso relembrar aqui alguns casos. Pronto, em Cerezedo, o nosso colega, o Vítor, é agredido por um adepto, onde nós nos recusamos a jogar e a associação o que faz, depois de nós reclamarmos a situação, é nós perdemos os 3 pontos. Em Lamas, 11 jogadores a correr atrás do árbitro após terem marcado um penalti, a favor da São Joanense, o fiscal de linha correu para a linha de fundo, que é penalti, invalida o lance logo de seguida, marca pontapé de baliza e manda expulsar o Neves. Depois disseram que não tinham condições para continuar com o jogo. Opa, hoje daquilo que eu percebi no lance, há aqui um lance quente aqui na linha, onde há um jogador nosso que é expulso, há um embrulhanço entre 2 jogadores. Depois vejo um jogador do São João de Ver a agredir violentamente um colega nosso com 2 murros na cabeça. E depois instala-se o pânico, de campo até de adeptos vi cá dentro, e depois vejo que os jogadores de São João de Ver a dizer que se não expulsam o Helder, que ia-se embora. Isto é bater no fundo, a associação tem que tomar decisões aqui fortes. A São Joanense neste momento, o balanço do balneário que estamos lá dentro é pensar mesmo em não continuar neste campeonato. Fomos buscar a nossa taça na mesma, com a nossa dignidade. E mais uma vez dou os parabéns a São João de Ver, mas com este tipo de arbitragens isto nem é bom para quem vê, nem é bom para quem está cá dentro, porque nós já temos alguma idade, também estamos cansados e depois qualquer coisa já é mais complicado. E havendo um trio destes de árbitros que chegam aqui, primeiro são muito arrogantes, a falar para nós parece que estão a lidar não sei com bicho, e há sempre a ameaçar, e depois a tristeza que eu vejo, que é o banco de São João de Ver a dizer que se não expulsar o Helder que vou embora, quando o jogo, na primeira parte, Celestino agride o Helder, quando há um pênalti a nosso favor e não marcam, e agora acabamos de perder o jogo, acabamos com 7 elementos, coisa que nunca tinha pensado que isto ia acontecer. Em 5, 6 minutos temos 3 jogadores expulsos, e acho que é muito mau. É mau para o futebol, é mau para os filhos que estavam aqui a ver, é mau, é pedir desculpa também aos adeptos todos que estavam aqui a ver, principalmente São João da Madeira, que são os nossos adeptos, pedir-lhes desculpa por uma atitude menos boa que possamos ter tido dentro do campo, mas isto sinto-me revoltado, porque tem sido a época inteira assim. Aquilo que eu me apercebi, acho que para o ano não vamos continuar neste campeonato. Segundo o que falamos todos lá dentro, desejar felicidades a toda a gente, a organização da prova e a todos os clubes inseridos, mas que provavelmente 90% das hipóteses para o ano a São Joanense não vai estar neste campeonato.